Hoje, para se ter sucesso, é necessário múltiplas habilidades e a maior parte delas, se não todas, passam pela educação. Educação, inclusive, que tem mudado nos últimos anos, integrada com a tecnologia, incluindo habilidades socioemocionais também. Portanto, a Educação 5.0 é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E para falar sobre este assunto, eu recebo a Nuricel Aguilera, que é educadora e mestranda em Tecnologias da Inteligência Digital, e também a Aline Kozilek, que é orientadora de ensino da Secretaria de Educação e Cidadania aqui de São José dos Campos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada a todos, né? Obrigada por nos convidar aqui para compartilhar um pouco de ideias e falar sobre educação, que é algo tão maravilhoso e precioso. Né? Essencial, a base, não é mesmo? Quero começar falando com vocês. Hoje, né, eu fiz essa introdução da tecnologia, é impossível correr contra, né? E a pandemia, de certa forma, ela deu uma acelerada, Com né? certeza. Assim, um pontapé inicial. É interessante que, com a pandemia, uma semana depois que foi decretada, a gente já começou a trabalhar em projetos via online, né? Tanto no projeto escola e implantamos outros projetos usando tecnologia para jovens e adultos. E o pessoal me via muito animada. E eu falei, finalmente, porque existia uma certa retração em relação a implementar a tecnologia. Professores muitas vezes não sabiam lidar bem com tecnologia e isso obrigou, não deu opção, né? É assim, ou vai ou vai. E com isso a gente conseguiu dar uma acelerada. Ela vai falar um pouquinho também sobre a plataforma, né, da prefeitura, que também é excepcional. E a gente também desenvolveu plataforma, a gente já tinha e desenvolveu mais para atender jovens da região e do país todo. A tecnologia é tudo de bom, mas não é solução para tudo, né? Ela faz parte, né? Exatamente, ela contribui. Mas fala um pouquinho aí, depois eu falo. É um caminho sem volta, né? A gente percebeu que a pandemia realmente acelerou muito coisas que talvez levariam 10 anos, né? Hoje em dia, de um dia para a noite, a gente se pegou suficiente, proficiente, né? Em habilidades que não sabíamos, né? Que tínhamos. E, de repente, assim, aquilo ali foi o que garantiu, né? O contato com as famílias, o contato com os alunos, né, até mesmo assim, garantiu o ano letivo, né? Então é um caminho realmente sem volta. Eu acredito que o que a gente vai precisar encontrar ao longo do tempo é um equilíbrio, né? Porque como a Nuricel falou, e como também você falou, não substitui a presença do professor, né? Mas a gente também percebeu que é possível fazer diferente, né? Que às vezes aquela resistência que a gente conhecia, que a gente encontrava, né, no uso da tecnologia, aí a gente descobre que às vezes foi uma experiência negativa que teve, né? Então isso também foi necessário ressignificar, porque de repente eu só conseguia acessar a minha família, a família dos meus alunos com o Meet, com, né, o virtual. E aí foi o pontapé inicial, né? Então é daqui para frente que a gente vai ver como encontrar esse equilíbrio, né? Eu queria completar, as experiências foram muito diversas. Primeiro que a questão levantou o abismo que a gente tem com famílias que não têm acesso a computador, social, internet, né? não tem esse tipo, e das famílias que têm. Então, isso já foi uma questão que se mostrou muito mais intensa e que exige uma solução. A segunda coisa, mesmo nós no projeto Escola, num dos projetos que a Alfa tem, nós tivemos que fazer um rap e conseguir computador e botar internet para a garotada, para todos que não tinham, né? Outra coisa é que, de acordo com a faixa etária, a interação com o virtual é diferente. E quanto mais jovem, mais demanda presencial acontece. Então, à medida que vai amadurecendo, você consegue fazer um ensino híbrido, mas os mais jovens, eles precisam mais desse contato presencial. Então, você tem que reduzir bastante a questão digital. E vocês devem também ter percebido que muitas crianças voltaram com sérios problemas socioemocionais por conta da overdose online. Então, assim, é fato que para essa faixa etária de infantil até médio, é muito importante a
a interação presencial. Então, assim, não é uma solução assim, entendeu? É uma solução, é uma ferramenta extremamente poderosa, mas que demanda, sim, o professor, demanda, sim, a interação. Então, ela é um complemento fantástico. E ele é mais complemento quanto mais velho é o estudante, né? Quanto maior a faixa etária. Quanto menor a faixa etária, tem que compensar paulatinamente. Pegando um gancho no que a Nuricel está falando, né, que é a questão realmente da autonomia, né, então assim, quanto menor precisa da presença da família, e a gente sabe, né, que nem sempre é possível naquele horário, né, da aula. Dadas as condições também, né, que cada família tem. Sim, e também assim, quando ela falou, né, da questão da questão também familiar e também ficou escancarado para a gente, assim, essa questão do abismo realmente, né? E aí, se a gente pensar na nossa rede que atende o município inteiro, né? São 38 mil alunos no fundamental. Nós temos uma discrepância muito grande, né? E aí, como buscar amenizar, né? Quando não é possível sanar, como buscar amenizar essa discrepância, né? Então, o que a rede fez? Ofertou 10 mil chips de internet, né? E é curioso a gente pensar, né, nessas realidades tão distintas, né? Nós temos uma escola municipal que fica no distrito de São Francisco Xavier, né? E lá nós temos 80% dos alunos que são de zona rural. E aí é curioso a gente pensar, né, que às vezes eu tô aqui no centro da cidade e tô achando tão difícil, e aí eu tenho um público, né, que é de zona rural. E depois da volta, da retomada, né, do presencial, com todos os investimentos tecnológicos que a rede fez, né, nós temos lá 100% de acesso dos alunos à plataforma Play, que é a nossa plataforma de educação integral, que é do contraturno. Então você pensa assim, você conseguir atingir 100% dos alunos numa escola de zona rural, né? Então, assim, numa região que tem um público de zona rural, então é uma escola, a gente percebe que a escola é a referência. Sim. É a referência porque ele não vai ter acesso, claro, né? Porque a internet, às vezes, em casa é via rádio. Então, assim, a escola, ela se torna um polo e uma referência, né? E ali nós temos, né, é um destaque pra gente, a gente vê, assim, com muito carinho. Porque é um público que a gente sabe que não teria acesso de outra maneira. Sim. Né? E aí, pegando o que vocês falaram também, é todo um trabalho com os pais também, né? Com as famílias e tudo mais, para conseguir auxiliar naquele momento, nas tarefas, no desenvolvimento, consequentemente. Durante a pandemia, os pais perceberam a importância da escola, que eles não aguentavam mais a criançada, principalmente os mais novinhos, né? Eles entenderam, né? Então, assim, aleluia, escola, né? Mas a verdade, assim, bom, não tem como você fazer com a criança de baixa faixa etária sem ter um suporte com a família. Não tem, porque a criança ela não está focada, ela é toda uma interação. Então, dá para fazer, também o tempo de atenção é muito mais curto. Também tem que entender que o tipo de trabalho que se faz na internet não é como fazer no presencial, 6 horas de aula diária. Você não pode fazer isso na internet. É um outro universo, é um outro funcionamento. O cérebro ele não consegue ficar dessa forma. A não sei que seja game, como a rede social. Mas a verdade é que é muito importante, tanto a iniciativa da prefeitura, nossas iniciativas. Por quê? Porque, primeiro, é o acesso à informação de qualidade. Segundo, é que a criançada, a garotada, entenda o computador, a internet, como uma ferramenta também de aprendizagem, porque para eles é jogo e rede social. Então, assim, aprender a pesquisar, aprender a desenvolver coisas, aprender a trabalhar, é aprender parte dos soft skills necessários e alguns dos hard skills necessários para dar conta depois na parte de desenvolvimento profissional. E mesmo na universidade, para aqueles que vão para a universidade. Então, é importante que a escola tome frente, né, ou que os vários projetos educacionais, mesmo que não seja só a escola, mas tomem frente e trabalhem essa garotada dentro desses moldes, aprendendo a usar essa ferramenta como uma ferramenta de crescimento e de aprendizagem, né? Não só de lazer.
Sim. Quando a gente pensa assim na parceria familiar, né, se tornou essencial, né? Sem ela, nós não conseguiríamos mesmo, né? E é o que a Nuricel falou, a autonomia da criança pequena, é necessário o adulto que vai usar o equipamento do adulto, né? Ele não consegue nem lidar com o equipamento sem a ajuda do adulto, né? A rede também buscou ofertar capacitações para os pais, né? Sim. E elas também são online. E a gente percebe que muitas vezes, né, aquela falta que a criança tem das habilidades tecnológicas, a família também tem. A família também tem, então, né, muitas vezes a gente acaba também ofertando para a família essa inclusão. Sim. Né? Então, isso a criança repassa, né? Sim. A verdade é que professores também tinham, porque nós tínhamos muitos professores que eram refratários à tecnologia. E aí não teve opção, né? Então a gente teve professores que, assim, não tinham nem celular e viraram youtubers. Sim. Porque eles aprenderam, assim, que tinha aquela mística de que a tecnologia era complexa. E na hora que você faz o aperfeiçoamento, trabalha a capacitação do professor, e isso faz com que ele se torne mais autônomo nessa questão e que possa utilizar melhor, porque a internet ela é absolutamente rica, para o bem e para o mal, né? Tem de tudo. Basta saber usar, né? Então, quando ele sabe lançar mão da riqueza produtiva, de recursos pedagógicos que a internet tem, isso agrega muito, muito mesmo para a garotada, porque se ele não utilizar, eles têm essa... Então, começam a olhar o professor como uma coisa obsoleta. Sim. Né? Então, eu acho que essa empurrada que a pandemia nos deu, eu acho que cresceu muito essa interação e essa atualização do professor. Né? Sim. E da família também, porque muitas famílias não tinham esse acesso também, né? Sim. A rede foca bastante, assim, na questão da formação, né? Até com a pandemia nós tivemos, né, a criação de setores específicos para lidar com isso. Então, hoje nós temos setores na rede que lidam com a capacitação tecnológica, né? Então, hoje a gente tem a Escola de Formação do Educador, que todo professor que hoje é efetivado na rede, ele passa por essa formação e lá dentro ele tem aula uma semana com os professores que são para inteirar, né? Para inteirar de tudo aquilo que ele tem ofertado, né? Então, não necessariamente vai usar todas as ferramentas todos os dias, mas a ideia é ele já ter consciência daquilo que ele tem disponível e de qual é a melhor maneira de utilizar. Conhecer as ferramentas. Conhecer as ferramentas. Porque utilizar a ferramenta por si só, ela é vazia. Sim. Né? A tecnologia por si só é vazia. Então, ela tem que estar carregada ali de conhecimentos. Né? Quando a gente fala, hoje em dia se fala muito sim das metodologias ativas, colocar o aluno no centro da aprendizagem, né? O protagonismo do aluno, né? Mas como fazer isso? Né? De que maneira fazer isso? Né? Então, quando a gente pensa, muitas vezes a família traz essa ansiedade assim, eu quero que o meu filho aprenda robótica, eu quero que o meu filho aprenda programação, né? Mas muitas vezes você tem lá uma oficina maker em que ele vai fazer uma oficina inteira onde ele não vai colocar a mão no componente eletrônico, porque a ideia ali é criar autonomia e aprender a fazer por conta própria, faça você mesmo, né? Então, também é uma maneira assim de colocar significado no uso daquela tecnologia, né? Então, eu quero fazer uma horta na escola, ok, vamos fazer uma horta, mas vamos pensar no sistema de irrigação eletrônico que ele vai dar tal hora do dia e ele vai já irrigar a horta. Então, assim, põe a criançada para pensar também, né? E na resolução de problemas que têm significado para aquela comunidade, que nem sempre vai ser a mesma em outra região da cidade, né? A gente tem um projeto dentro da Alfa, um dos projetos, né, do Instituto, que é a ONG, que é a OBT, é uma Olimpíada Brasileira de Tecnologia, que vai para o país inteiro, tem muitos aqui também, e a garotada tem um time que é a equipe social e a equipe técnica matemática. A gente sempre trabalha para que eles se unam nas ações. A equipe social ela tem que estudar um problema social na sua cidade, na sua comunidade, e a equipe técnica, junto com eles, vai ter que bolar um aplicativo que vai resolver aquele problema. E eles passam por toda uma estrutura de preparação de soft skills,
Então, é assim, através da Olimpíada a gente consegue trabalhar motivando a garotada, eles aprendem a prototipar, eles prototipam, aí ganham prêmios, aí os melhores protótipos têm mentoria para desenvolver o aplicativo. E depois a gente faz esse encontro aqui em São José, de toda essa garotada, são 200 estudantes do país, e aqui, claro, os nossos, para virem mostrar, e vários desses aplicativos viraram startups. Então, é bem legal. Mas a gente, com os professores, eles pediram, por favor, nos orientem para a gente entender o que eles estão fazendo. Sim. Então, a gente teve que fazer um curso e preparação dos professores das várias escolas para que eles pudessem dar o acompanhamento e participar junto e ser efetivos. Então, eu acho que são oportunidades de crescimento muito grande. Sem dúvidas. Bom, a gente vai fazer, eu já te dou a palavra, a gente vai fazer uma rápida pausa, a nossa primeira pausa de hoje. O Diálogos da Cidade está falando sobre Educação 5.0. Não sai daí que voltamos já já. Volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre a Educação 5.0 e eu recebo então a Nuricel Aguilera, que é educadora e mestranda em Tecnologias da Inteligência Digital, e também a Aline Kozilek, que é orientadora de ensino da Secretaria de Educação e Cidadania aqui de São José. Aline, quero voltar para você. Quando a gente fala no termo Educação 5.0, hoje os alunos do ensino fundamental, eles estão integrados numa rede, numa plataforma. Explica para a gente como que está funcionando na prática, para o pessoal entender. Sim, quando a gente fala de Educação 5.0, acho que o primeiro paralelo que a gente tem que fazer é com a 4.0, que é o uso da tecnologia. Mas o que difere, né? Por que 5.0? Porque a gente acrescenta a questão realmente das competências socioemocionais, soft skills, né, que a Nuricel falou. E aí hoje, o que nós temos enquanto rede, né? A plataforma, ela é a complementação da carga horária do aluno na educação integral. Então hoje, as nossas 50 escolas de ensino fundamental, elas têm atendimento, elas são chamadas de integral, tem atendimento integral. De que maneira? No contraturno é ofertado, então, para as famílias, para os alunos, atividades, né, de arte e cultura, de esporte, de tecnologia. Então, e ainda temos as 10 escolas da rede que têm atendimento em tempo integral. Então, ele tem uma carga estendida, né, dentro da escola, podendo chegar até 9h30, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da competência socioemocional, tanto assim nas atividades do contraturno, seja no trabalho em grupo, na oficina, e também no uso da plataforma, que é uma complementação de carga horária, né? Hoje essas atividades elas entram no histórico escolar do aluno. Então, para ele ter essa complementação de carga horária, ele realiza as atividades da plataforma, né, em casa, né? Então ele tem uma oficina. Hoje o aluno ele consegue montar o horário dele na rede, né? Ele tem o regular, ele consegue montar. Por exemplo, eu tenho atividade esportiva segunda e quinta, eu tenho atividade artística terça e sexta, e eu faço a plataforma na quarta na minha casa. É possível hoje, né? Então as famílias se adequam também dentro da realidade daquilo que é ofertado em cada escola da rede. Ela consegue ter esse atendimento até 9h30, né? E aí, quando você pensa nesse desenvolvimento das competências socioemocionais, tanto nas atividades, né, quanto também no uso da plataforma, né, porque as questões elas são, a plataforma ela é adaptativa, ela é gamificada, né, e aí assim é possível o professor do regular indicar atividades para que o aluno faça, né, as habilidades que ele quer que o aluno aprenda, a plataforma faz esse direcionamento para as atividades de acordo com essas habilidades, né, então a gente consegue hoje ofertar muito mais, né? Muito mais do que só o regular, né? Do que só aquele atendimento ali do presencial. Hoje a gente consegue ofertar muita coisa fora do horário também para eles. E a plataforma utilizada é a plataforma Google, e aí são alunos, professores, tudo então, hoje nós integrado. temos tanto a plataforma Play, que é essa plataforma gamificada, né?
que ela é intuitiva, ela é adaptativa, conforme o aluno vai fazendo, ela vai se adaptando, se moldando às dificuldades do aluno. E nós temos também hoje a licença do Google, né? Google for Education. Então, a Prefeitura de São José dos Campos hoje é o maior cliente do Google no Brasil, no setor público, né? Nós temos cerca de 4 mil contas de professores, nós temos cerca de 38 mil contas de aluno. Então, esse e-mail institucional permitiu, né, tanto a criação do Google Sala de Aula na época da pandemia, quanto hoje, este e-mail ele é a chavinha que abre todas as portas. Então, ele utiliza o e-mail institucional para acessar a plataforma Play. Ele utiliza o e-mail institucional para acessar o curso preparatório que nós temos, o Prepara SJC, que acontece também de maneira online no nosso AVA. Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem. Então, para os alunos do 9º ano, hoje a rede oferta, né, o cursinho preparatório, todo o ambiente virtual. Ele usa o e-mail institucional para acessar. Esse ano nós estamos implementando o Prepara Idiomas. Então, nós temos para o 7º e 8º ano agora, né, o ensino bilíngue. Ele vai ter acesso, o material está chegando nas escolas, né, agora, essa semana já. Então, também com aula online, com live com o professor, né. Então, de uma maneira assim, natural, tentamos, né, de uma maneira natural, implementar aos poucos essa cultura também tecnológica. Então, hoje a gente tem um professor, hoje fora da sala de aula, que é o responsável por acompanhar as atividades da educação integral. Ele, a gente chama de GP da tecnologia ou GP da educação integral. Então, esse professor hoje é o canal de comunicação, tanto da rede com as escolas, e aí ele trabalha também a formação e ele é a referência tecnológica na escola, né? Então, ele é aquela pessoa que faz a formação no setor da tecnologia e chega na escola e consegue repassar para os outros professores que estão na escola, né? E ele acompanha as atividades da educação integral. E aí, para deixar claro, ensino fundamental, até porque as escolas do ensino médio não são municipais, né? Para deixar claro para o pessoal de casa. Isso. Gostaria de complementar? Bom, o Instituto Alfa-Lumen, ele é focado em educação e tentando privilegiar a garotada de altas habilidades aqui na região, mas também no país. Então, para isso, a gente desenvolveu então uma plataforma, que é o Alfa Online, e que tanto desenvolve as Olimpíadas para deixar essa garotada acessar, ou seja, é para todo mundo, mas a partir disso identifica crianças com altas habilidades nas diferentes áreas e aí ajuda a alavancar esses talentos. Então, cria cursos, atividades, e uma das escolas, uma das ações, além das Olimpíadas, é o Alfa Online, que é uma espécie de escola virtual de aprofundamento, para que essa garotada possa ir além, né? Possa ir além em robótica, nas matérias acadêmicas, mas em astronomia, eu sou astrônoma, né? Sou física e astrônoma. Então, enfim, em música, em várias áreas. Então, são iniciativas necessárias e parabéns, porque realmente a Prefeitura de São José, a Secretaria faz um trabalho belíssimo e eu acho que essas iniciativas, tanto da Prefeitura, né, quanto de iniciativas de ONGs, de associações, de fundações, que buscam levar até a garotada soluções para eles evoluírem, porque a gente tem cidadezinhas muito pequenas, com escolas muito pequenas, e que não têm acesso à preparação tanto acadêmica de excelência, quanto também acesso a outras atividades que são necessárias para que ele possa se inserir realmente na sociedade dentro da sua competência, sua capacidade. Além disso, a gente tem uma plataforma para trabalhar a parte socioemocional, porque em todos esses processos, principalmente que são processos formativos, uma faixa etária que está se constituindo como indivíduo, é necessário que ele tenha esse olhar socioemocional. Então, a gente trabalha essa questão. E uma coisa bem legal que a gente vai lançar agora no próximo semestre é que a gente desenvolveu um game associado a uma plataforma e que quando a garotada joga o game, a gente consegue identificar se essa criança está com depressão ou em que nível. Então, isso é algo que a gente vai lançar
já teve toda a testagem, né, pelo Comitê de Ética e tal. O game é muito bonito, muito legal, mas assim, teve um trabalho de pesquisa de 3 anos para conseguir chegar e com todo cuidado para que você não crie gatilhos para essa criança. Então, é assim, nós temos um núcleo de pesquisa educacional, socioemocional e altas habilidades e assim, a gente foi desenvolvendo esse processo porque a gente sabe que essa parte socioemocional é uma pandemia silenciosa, né? Sim, para Então, todo mundo, principalmente para jovens, né? E se antes era mais presente em adultos e jovens, cada vez a gente vê mais crianças com essas questões. Então é importante que você tenha essa ação preventiva, essa perspectiva, essa visualização para poder tomar ações, né? Agir a respeito. Enfim, então eu acho que quanto mais nós pudermos desenvolver ferramentas educativas ou preventivas em saúde socioemocional e mental, melhor e o alcance fica mais amplo, a gente consegue chegar mais longe e o que a gente precisa é realmente ações das autoridades para viabilizar a internet mais acessível a todos, né? Porque aí o resto a gente faz. Sim, políticas públicas, né? E falando muito sobre isso também, né, da questão é uma forma, educação, né, tecnológica 5.0, de democratizar mesmo, expandir ainda mais. Em relação às crianças com algum grau de deficiência, como que está sendo trabalhado com isso na rede também, principalmente na rede pública, né? É um desafio a mais, né, nesse sentido. Como que vocês estão se adaptando nesse sentido também? A gente estava até conversando sobre isso um pouquinho em off, né, antes, sobre essa questão realmente assim, como ficou exacerbado, né, essa questão também às vezes o aluno que é TEA, né, às vezes o aluno que possui alguma deficiência, né, o quanto isso também ficou na pandemia, ficou mais claro ainda esse abismo, né. Hoje a rede ela tem nós temos o atendimento educacional especializado, então todas as escolas possuem o AIE e o API, que é o atendimento psicopedagógico institucional também. As escolas contam com esses profissionais que atendem também no contraturno, acompanham a sala de aula. Hoje, os nossos alunos da educação especial, eles têm acompanhamento de um profissional com eles no período da aula do regular, então está sempre dando assistência, né? A rede ela fez um investimento também na aquisição, né, do óculos, da bengala eletrônica, né? Então foi um ganho também para os alunos que têm baixa visão ou que têm cegueira. Então esse equipamento ele pode levar para casa, não fica na escola, né? Então a gente enxerga isso como inclusão, né? Porque daí não é só na escola, ele vai levar para casa e aí a bengala ela tem uma inteligência que ela grava o caminho, ela tem um GPS, né? O óculos ele consegue identificar rostos, né? Então a criança direciona, né, a cabeça, ele vai identificar que é a mãe, que é o amigo, que é, né? Então para a autonomia da criança que tem uma situação da educação especial é incrível, né? E assim, e também isso ajuda a trabalhar as competências socioemocionais nos colegas também, né? Porque eles têm que conviver com as diferenças, né? E fazer essa inclusão de fato. Então a gente observa isso desde os pequenininhos, desde a educação infantil, né? Então hoje a gente tem um ganho muito grande na rede que veio também pós-pandemia, que é o serviço social escolar. Então, a assistente social, hoje, as 50 escolas da rede têm uma assistente social. Acesso. A assistente social, ela veio também em 2021. E aí, assim, foi um salto de qualidade no atendimento ofertado para os nossos alunos, porque daí elas têm acesso à rede de serviços, né? Então, assim, a gente conseguiu ter um atendimento de maior qualidade para a família também. Porque agora ela tem um especialista ali dizendo aonde ela vai buscar, né, a ajuda. Porque muitas vezes a escola é o maior representante do poder público naquela região. Isso acontece muito, né? Então ali na escola é onde eles vão procurar o poder público, né, o representante do poder público. Então hoje a gente tem e assim enxergamos com
com muito carinho assim a vinda do psicólogo. Sim, É a né? nossa esperança, assim, né, implementar muito em breve o psicólogo também institucional, o psicólogo dentro da escola, né? Bacana. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa aí, depois, a hora que a gente voltar, eu te dou a Perfeito. palavra para você complementar. O Diálogos da Cidade de hoje está falando sobre educação, mais precisamente do termo, né, englobando o termo Educação 5.0. Nós vamos para mais uma pausa, a nossa última de hoje, mas não saem daí que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre educação. Luciel, a Aline terminou falando, né, sobre a questão de se adaptar para as crianças que têm algum tipo de deficiência. Você gostaria de complementar? Eu queria complementar o que a gente conversou aqui, que no pós-pandemia, muitas crianças, ou com TEA, ou com autismo leve ou intermediário, não se adaptaram à aprendizagem online. Então, elas voltaram com muitos problemas, com bastantes dificuldades, inclusive emocionais. E foi assim, realmente exigiu toda uma expertise que não se tinha, porque é absolutamente inédito, para lidar com essas questões e resgatar essas crianças ao convívio social, né, que elas se readaptassem a essa realidade normal, né? E é uma coisa que a gente comentou, que assim, todas as cidades se depararam com uma avalanche desse problema, e que é inédito, nesse nível é inédito. Então, realmente foi muito importante, até para preparar as famílias, pais, essas estruturas digitais que possam, primeiro, ajudar a enxergar melhor essas crianças, né, que possam nos ajudar a detectar se uma criança está com alguma questão dessas, para poder desenvolver uma trajetória de evolução e de melhoria, para que ela possa voltar a lidar com essas questões, né? Sim. E quando a gente fala, né, nessa evolução, a gente precisa também de apoio, aprimorar políticas públicas para isso. A gente fala de São José dos Campos, que é uma cidade, né, que está muito bem localizada, uma cidade que tem estrutura, mas a gente sabe que, infelizmente, aí Brasil afora, a realidade é muito diferente, né? É um modelo, aí a gente precisa pensar em políticas públicas, um modelo, né, adaptado aqui. Vocês acham também que é possível, né? A gente precisa expandir, pensar em outras cidades, pensar em políticas públicas que atendam às necessidades, né? Que a gente sabe que os desafios são enormes, né? Na educação de base também. Como que vocês enxergam nesse sentido a médio e longo prazo? Porque, como a gente falou, é um caminho sem volta, mas sempre precisa, né, aprimorar alguma coisa ali, aqui, implementar mais coisas. Como que vocês enxergam essa questão futura? São José tomou umas decisões bastante ousadas, né? Nós voltamos com atendimento presencial em 2021, escalonado no primeiro semestre. Voltamos com 100% dos alunos no segundo semestre de 2021, né? E nós voltamos com o programa Recupera aos sábados, né? Então nós tomamos decisões ousadas, mas acreditando que naquele momento era o necessário, né? Para realmente correr atrás, né? Então hoje eu acho que a gente colhe um pouco desses frutos, que é perceber que assim o abismo poderia ter sido maior, né? Então, e foram decisões tomadas lá atrás que trouxeram, né? Que nos trouxeram para esse lugar onde a gente hoje consegue olhar para frente com uma certa tranquilidade, né? Porque nós temos experiência, relatos, né? Como você falou, né, Brasil afora, de redes que estão retomando agora, né, em 2023. Então, assim, o prejuízo é enorme, né, tanto assim no convívio quanto no cognitivo,
né? Então a gente já esperava assim que tem prejuízo que nós vamos levar enquanto nação 10 anos para alcançar, né? Então tudo que foi feito, as decisões que nós tomamos às vezes não muito, né, às vezes polêmicas, nem sempre bem vistas, né? Nem sempre desejadas, mas que naquele momento foi o que foi julgado mais acertado e que hoje se provou que realmente era o necessário para que a gente conseguisse retomar o quanto antes, voltar à normalidade e tentar, assim, de alguma maneira, suprir todas as necessidades que ficaram para trás, né? Então, acho que São José é um case de sucesso, né? A cidade realmente ela tem muito investimento. Acho que de diversas maneiras ela é, assim, um exemplo de bom uso do dinheiro público, de bom investimento, né? E assim, e estamos sempre tentando aprimorar, né? Inovar e buscar também essa equidade, né? Porque assim, temos também dentro do nosso município realidades muito diferentes. E muitas vezes aquilo que é extremamente necessário para uma comunidade, para outra, não faz tanto sentido, né? Então, até essa questão também desse direcionamento, a gente procura buscar, né? Então, quando eu falei lá no começo, né, sobre a oferta dos 10 mil chips de internet, né? Para muitas famílias, aquilo ali foi o necessário, né? Para garantir que a criança conseguisse entrar, conseguisse realizar as atividades, manter um contato próximo com os professores, né? Manter o contato online, né? Então, eu enxergo assim, São José pode e deve, né, ser um exemplo e exportar boas práticas de política pública, né? O Brasil é muito grande, né? A gente tem vários projetos que lidam com o país inteiro. Então, a gente observa realidades bem discrepantes. Então, tem cidades e até estados que têm todo um olhar, e um olhar que fez com que o ensino não se prejudicasse tanto. Prejudicado foi. Sim. Mesmo no nosso projeto escola, que a gente tinha todas as ferramentas, cognitivamente deu conta, mas a parte emocional ela sempre teve que ser retrabalhada. Mas você falou de decisões ousadas, mas responsáveis, né? Sim. Bem responsáveis. Mas a gente percebe também em outras partes do país iniciativas ou de cidades ou até do estado que agiram da forma que devia ser, né? Mas o Brasil, de novo, é muito grande e é muito disparatado. A gente percebe hoje situações muito complicadas no país em outros aspectos. E equalizar um país tão diverso não é uma tarefa simples, é um desafio, mas é um desafio que todos nós temos que nos propor, porque é o nosso país, são as nossas crianças. Então, eu acho que assim, o papel da prefeitura aqui de ser um exemplo positivo, um exemplo de solução muito legal, e é importante que se levantem outros exemplos bem-sucedidos, tanto de estados, cidades, como de instituições, como de organizações não governamentais, para que juntos a gente consiga buscar soluções, porque a solução ela não é simples, ela não é única. Na verdade, essa solução pode não servir para uma outra comunidade, a nossa solução pode não servir para um determinado estado. É importante unir todas essas iniciativas para ter um cardápio de soluções para poder encaixar na realidade de cada comunidade dentro do nosso país. Então, assim, a educação é essencial e precisamos trabalhar para que ela chegue a todos, a todas as crianças, né? Um pouco a gente faz isso, né, a nível de Brasil, mas é necessário mais, é necessário que todo o poder público tenha um foco claro e que, prioridade, né? Sim, e que a gente se una para compartilhar o que cada um está desenvolvendo e criando, para que isso possa inspirar e ser utilizado em outros espaços. Até porque a educação é a base, né, de tudo, a partir da educação. E a gente mencionou a questão de que, né, não vai substituir nunca a presença do professor lá em sala de aula.
E é importante também ressaltar que a tecnologia é importante aliada a metodologias também, Sim. né, na prática. Sim, a gente faz muito essa comparação, assim, né? O professor escrevia na lousa, daí agora ele tem um projetor, e aí ele projeta na lousa o mesmo texto que antes ele escrevia, né? Então essa reflexão também é necessária, não adianta a tecnologia por ela só, né? Então qual é o uso mais inteligente daquele recurso, né? Eu vou usar somente como um projetor de slides, né? Então, de repente, vamos fazer diferente, metodologias ativas. Vamos propor um seminário. Então, o aluno vai, pesquisa, ele monta, o aluno vai apresentar. E aí você coloca ele como protagonista, né? Então, e aí você percebe que ele vai tanto engajar com aquela aula, quanto também desenvolver e aprender, né? Então, tem que existir essa reflexão, né? Por isso que é tão necessário a gente investir na formação, né? Então, hoje, quando a gente fala assim de reciclagem, é tão importante, é primordial investir na formação, porque esse aluno que a gente tem dentro de sala de aula não é o mesmo, né? Então, não desmerecendo de maneira nenhuma as experiências positivas que deram certo, né? Mas também a gente tem que fazer essa reflexão, né? Qual é o uso mais inteligente do recurso, né? Hoje em dia existe essa questão da interatividade, da gamificação, né? Então, assim, eu vou usar instrumentos, né, de jogos para eu engajar meus alunos. Então, não é que eu vou transformar tudo em joguinho, não, mas de repente, assim, você vai ranquear, você vai colocar uma pontuação, né? Porque eles também perdem o foco muito rápido. Então, de que maneira o professor também vive essa angústia? Como que eu vou prender a atenção 100% do tempo, né, com os meus alunos? Então, eu acredito muito assim num cardápio de opções. Eu tenho vários instrumentos, eu tenho vários recursos, né? Não é que todo dia eu vou estar lá na frente plantando bananeira, não é isso, mas eu vou buscar recursos, né? Vou abrir lá minha maleta, tirar alguma coisa. Hoje é isso, amanhã é aquilo, né? E também eu falo enquanto rede, né? Quando a gente pensa de individualizar, né? O ensino, modalizar. Muitas vezes eu não vou conseguir numa larga escala, porque a rede é muito ampla, né? Mas por isso mesmo eu vou oferecer várias opções, né? Alguma naquele momento, em algum momento diferente, vai atingir o meu aluno, né? Então, eu acredito que também tem essa questão de você investir na formação do professor, né? Mas eu costumo dizer assim, que o engajamento é encantamento. Então, às vezes, o que vai encantar o meu aluno, né? É uma experiência na prática, né? É alguma coisa que eu vou fazer diferente. Não necessariamente aquilo que ele tem todos os dias, né? Então, Eu queria complementar assim, para meio resumir, assim, a tecnologia ela é necessária e insuficiente. E na verdade, uma boa educação tem que ter tecnologia, tem que passar por isso, até para atender a singularidade de cada estudante, porque você tem um grupo grande, uma rede grande, e através da tecnologia você pode singularizar, você pode dar soluções individuais. Mas a educação, antes de mais nada, ela tem que fazer sentido. Então, o que a gente tem que buscar para a garotada é que ela signifique e que aquilo leve a alguma coisa. Porque hoje há uma desesperança, principalmente nos mais velhos, em relação à educação. Para quê? Né? Para que eu vou estudar isso? Então, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que pensar na educação como encantamento, como significado. Então, a gente tem que significar por que aquilo significa para ele. Qual é o propósito daquilo? Aonde ele vai alcançar? E isso tem muito mais a ver com a formação individual de valores, de afetividade. A educação ela tem que se associar à afetividade para se fixar na aprendizagem. E, sim, uma grande ferramenta, uma grande aliada é a tecnologia, mas ela não é a resposta para toda a solução e toda a evolução da educação. A educação precisa se repensar e incluir profundamente a afetividade, incluir profundamente o desenvolvimento socioemocional
e profundamente o significado, o sentido e o propósito para onde a gente vai chegar. Para isso está se colocando projeto de vida, etc, etc. E pensar muito no social, porque às vezes isso não é tão trabalhado dentro da educação. Assim, a importância de cada um de nós sermos um agente social pensando no todo, pensando e nos respondendo por tudo. E é isso. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo já acabou, passou Opa, rápido, né? foi um assunto prazer. importantíssimo. E que a educação ela seja cada vez mais discutida, né? Prioridade, porque nós precisamos disso, né? De seres pensantes, alunos críticos, né? E tudo isso mais. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Opa, foi um prazer. Muito bom. Até a próxima. Bom, o Diálogos da Cidade fica por aqui, mas não se esqueça que vocês podem acompanhar este programa na íntegra e toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos pelo youtube.com/câmara-sjc. Vocês podem também acompanhar tudo que está rolando aqui no Diálogos da Cidade pela nossa página no Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. A gente fica por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Até mais!